Às vezes, a humilhação não vem com gritos ou agressões físicas. Ela vem num pedido educado, num sorriso constrangedor na frente de todos, num momento que deveria ser de celebração. Eu dediquei anos da minha vida construindo um lar, aceitando o passado do meu marido e tratando a filha dele como se fosse minha. Eu achava que éramos um time, uma unidade sólida, mas bastou um flash de câmera e uma frase cruel para eu entender que, naquela casa, eu era apenas um acessório descartável. O que meu marido não sabia é que, ao me pedir para sair daquele quadro, ele estava me dando a permissão que eu precisava para sair da vida dele para sempre. E o arrependimento? Ele costuma chegar quando a casa fica vazia e o silêncio se torna ensurdecedor. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de gordura pingando no carvão quente se misturava com o perfume doce e enjoativo de lírios que minha sogra, Dona Sônia, havia espalhado por todo o quintal. Era o aniversário de 40 anos do Murilo, uma data que eu passei os últimos 3 meses planejando meticulosamente, cuidando de cada detalhe, desde a marinada da picanha até a contratação da banda de pagode que ele tanto gostava. Eu me lembro de estar na cozinha com as mãos cheias de farinha para finalizar a farofa de bacon que ele adorava, quando olhei pela janela e vi a cena que ditaria o ritmo daquele domingo infernal. O sol do meio-dia castigava o gramado, mas o clima pesava por outro motivo. O carro prateado de Vanessa, a ex-mulher dele, estacionava com uma arrogância que parecia ocupar 2 vagas, mesmo cabendo em uma. Eu limpei as mãos no pano de prato, sentindo um nó gélido se formar no meu estômago. Murilo e eu estávamos casados há 5 anos. 5 anos de cumplicidade, de contas pagas juntos, de eu cuidando da gripe dele, de eu ajudando a organizar as finanças bagunçadas que o divórcio anterior tinha deixado. Mas, toda vez que Vanessa aparecia, o tempo parecia regredir. Ela desceu do carro com aquela postura de quem ainda possuía a escritura do terreno emocional dele, trazendo Bia, a filha de 12 anos deles, a tiracolo. Bia era uma menina doce, mas manipulável, e eu via nos olhos dela a confusão de lealdades que a mãe plantava diariamente. Respirei fundo, forcei meu melhor sorriso de anfitriã, o sorriso que eu treinava no espelho para esconder a insegurança, e fui para a área externa. O som do cavaquinho já começava a animar os convidados, tios e primos que enchiam copos de cerveja barata e riam. Alto. Assim que pisei na varanda, vi Murilo. Ele estava radiante, com uma camisa de linho que eu tinha comprado e passado naquela manhã, segurando uma caipirinha. Mas ele não olhou para mim. Os olhos dele estavam fixos em Vanessa, que caminhava em sua direção com um presente embrulhado em papel dourado reluzente. "Olha só quem chegou! A mãe da minha princesa!" Murilo gritou, talvez um pouco alto demais, denunciando que já tinha bebido algumas doses antes da hora. Ele abriu os braços para abraçar a filha, mas acabou englobando Vanessa num abraço coletivo que durou tempo demais. Eu parei a alguns metros, segurando uma travessa de vinagrete como se fosse um escudo. Ninguém notou minha presença imediata. Dona Sônia, que sempre me tratou com uma polidez fria e calculista, correu para cumprimentar a ex-nora com beijinhos estalados no rosto. "Vanessa, querida, você está magnífica. Murilo disse que você viria, mas achei que estivesse ocupada demais com seu novo cargo", disse minha sogra, ignorando completamente que eu tinha passado a semana inteira ouvindo suas reclamações sobre dores nas costas e levando-a a médicos. "Para a família, a gente sempre arruma tempo, né, Sônia?" Vanessa respondeu, jogando o cabelo longo para trás e finalmente pousando os olhos em mim. O olhar dela não era de ódio, era pior, era de pena. "Oi, Renata, a festa está aqui simpática, bem a cara do Murilo mesmo." "Obrigadas, Vanessa. Fique à vontade", respondi, mantendo a classe, embora minha vontade fosse derrubar a travessa de vinagrete nos sapatos de grife dela. As horas seguintes foram um exercício de tortura psicológica lenta. Eu corria de um lado para o outro, verificando se a carne estava no ponto, se as bebidas estavam geladas, servindo os convidados como uma garçonete de luxo na minha própria casa.
Murilo, por sua vez, sentou-se na mesa principal, cercado pela velha guarda, sua mãe, seus irmãos, Vanessa e Bia. Eles riam de piadas internas, relembravam viagens que fizeram há 10 anos, falavam de pessoas que eu não conhecia. Eu tentava me aproximar, trazer um prato de petiscos, entrar na conversa, mas era como se houvesse um campo de força invisível repelindo minha presença. Lembra daquele Natal em Campos do Jordão, Muri, que a gente ficou preso na neve fake do shopping? Vanessa gargalhava, tocando no braço dele com uma familiaridade que me queimava a pele. Nossa, verdade, você estava com aquela bota ridícula. Murilo respondia, chorando de rir, enquanto eu estava em pé atrás dele, segurando um copo vazio, invisível. Ele nem sequer me ofereceu uma cadeira. Eu fui para a cozinha beber água e tentar acalmar meu coração, que batia descompassado. É o aniversário dele, Renata. Não estrague tudo com ciúmes bobos. Eles têm uma história, têm uma filha. Eu repetia para mim mesma. Mas a intuição feminina é uma sirene que a gente teima em ignorar. Aquilo não era apenas coparentalidade saudável. Aquilo era desrespeito. Eu tinha pagado metade daquela festa. A casa onde estávamos, embora fosse herança da família dele, só estava habitável porque eu investi minhas economias na reforma do telhado e da área gourmet. Eu não era uma visita. Eu era a esposa. Quando o sol começou a baixar e o céu de Brasília ficou com aquele tom alaranjado típico do cerrado na seca, chegou a hora do parabéns. O bolo, uma encomenda cara de trufa com morangos que eu fui buscar pessoalmente no outro lado da cidade, foi colocado no centro da mesa rústica de madeira. Todos se amontoaram ao redor. O cheiro de açúcar queimado das velas faiscantes encheu o ar. "Discurso! Discurso!" gritou um dos primos dele, já trôpego. Murilo, com o rosto corado de álcool e euforia, levantou as mãos pedindo silêncio. Eu me posicionei ao lado dele, sorrindo, pronta para segurar sua mão, pronta para ser a parceira que sempre fui. "Eu só quero agradecer", ele começou, a voz pastosa. "Agradecer a Deus por mais um ano. Agradecer a essa família maravilhosa que é meu alicerce. A minha filha Bia, que é a luz da minha vida. A minha mãe, guerreira. E a todos vocês." Ele não mencionou meu nome. Meu sorriso vacilou, mas eu mantive a pose. Talvez ele estivesse nervoso. Talvez o álcool tivesse levado a memória dele. Começamos a cantar o "Parabéns para você". Eu batia palmas, mas sentia minhas mãos dormentes. Assim que a música acabou e ele soprou as velas, o fotógrafo que eu havia contratado, um profissional caro, porque eu queria que tudo fosse perfeito, pediu para organizar as fotos oficiais. "Vamos lá, pessoal. Uma foto bem bonita com o aniversariante", disse o fotógrafo, ajustando a lente. Eu me ajeitei instintivamente ao lado de Murilo, colocando a mão na cintura dele. Do outro lado estava Bia. Dona Sônia se espremeu ao lado da neta. E então, Vanessa se enfiou na foto, ficando ao lado da ex-sogra, completando o arco. O fotógrafo fez sinal de positivo. Todo mundo sorrindo. X. Ele tirou 2 ou 3 fotos. Eu estava prestes a relaxar, achando que o momento de tensão tinha passado, quando Murilo se virou para mim. O movimento foi brusco. Ele tirou minha mão da cintura dele com um gesto que, embora não fosse violento, foi de uma rejeição absoluta. O som da festa pareceu diminuir, como se alguém tivesse abaixado o volume da realidade, deixando apenas a voz dele ecoar com clareza cristalina. "Renata, amor", ele começou, mas o tom não tinha nada de amoroso. Era prático, frio, quase irritado. "Você pode sair rapidinho?" Eu pisquei, sem entender. "Sair? Como assim, Murilo?" Ele bufou, revirando os olhos levemente, como se explicasse matemática para uma criança lenta. Apontou para Vanessa, para a mãe, para a filha. Da foto. "Você pode sair do enquadramento. A gente quer tirar uma foto de família. Só a família mesmo, para guardar de recordação." O mundo parou. Eu senti o sangue drenar do meu rosto. Olhei ao redor. O fotógrafo baixou a câmera, constrangido, fingindo ajustar o foco. Dona Sônia tinha um sorrisinho vitorioso nos lábios finos. Vanessa olhava para as unhas, fingindo desinteresse, mas eu sabia que ela estava adorando cada segundo. E Bia, pobre Bia, olhava para o chão, envergonhada pelo pai.
Foto de família? Repeti, a voz saindo num sussurro rouco que, de alguma forma, cortou o silêncio que se instalara na mesa. Eu sou sua esposa, Murilo. Eu sou sua família. Ah, Renata, não começa com drama agora, pelo amor de Deus, Murilo retrucou, alto o suficiente para que metade da festa ouvisse. É só uma foto com a minha mãe, minha filha e a mãe dela. É o núcleo. Entende? Você é minha mulher, claro, mas isso aqui é histórico. É a minha origem. Não custa nada você dar um passinho para o lado. Não precisa ser chata. Não precisa ser chata. A frase ecoou na minha cabeça. 5 anos limpando a barra dele. 5 anos sendo a chata que organizava a vida dele para que ele pudesse brilhar. E ali, na frente de todos, eu fui rebaixada a uma intrusa. Eu olhei nos olhos dele e vi a verdade nua e crua. Para Murilo, eu era conveniente, mas não era essencial. Vanessa, com todo o passado tóxico deles, ainda tinha o status de família que eu jamais alcançaria, não importa o quanto eu me esforçasse. Algo quebrou dentro de mim. Não foi um barulho alto, foi um estalo silencioso, como um elástico que finalmente arrebenta depois de ser esticado ao limite por anos. A humilhação queimava minhas bochechas, mas, curiosamente, uma calma fria e assustadora tomou conta do meu peito. Eu não ia chorar. Não ali. Não na frente daquela plateia que esperava meu colapso. Tudo bem, eu disse. Minha voz saiu firme, metálica. Tudo bem, Murilo. Eu entendi. Eu me afastei. Dei não apenas um passinho, mas vários passos para trás, saindo completamente do campo de visão da câmera. Pronto, falei, olhando fixamente para ele. O quadro está limpo. A família está reunida. Ótimo, obrigado. Ele sorriu, já se voltando para a câmera, abraçando Vanessa e a mãe, compondo a imagem perfeita da família feliz, como se eu nunca tivesse existido. O flash disparou. A luz branca iluminou os sorrisos deles, e aquela imagem ficou gravada na minha retina como uma cicatriz de ferro em brasa. Eu não esperei o segundo clique. Girei nos calcanhares e caminhei em direção à entrada da casa. Meus passos eram firmes no piso de pedra mineira. Passei pela mesa onde minha bolsa estava largada. Peguei-a num movimento fluido. Peguei as chaves do meu carro, que estavam no bolso lateral. Renata! Ouvi a voz de uma prima dele, distante. Onde você vai? Vai cortar o bolo? Não respondi. Continuei andando. Atravessei a sala de estar que eu mesma decorei. Passei pelo corredor onde pendurei nossos quadros, que agora pareciam mentiras emolduradas, e saí pela porta da frente. O ar da rua estava mais fresco, longe da fumaça do churrasco e da hipocrisia. Destravei meu carro, entrei e fechei a porta. O silêncio do interior do veículo foi o primeiro abraço verdadeiro que recebi naquele dia. Liguei o motor. Minhas mãos tremiam levemente no volante, não de tristeza, mas de adrenalina pura. Eu olhei pelo retrovisor e vi a movimentação na festa continuando, alheios à minha partida. Eles achavam que eu tinha ido ao banheiro, ou que estava no quarto chorando, esperando Murilo vir pedir desculpas esfarrapadas mais tarde. Eles não faziam ideia. Engatei a primeira e saí, cantando o pneu levemente no asfalto quente. Eu não estava apenas saindo da foto. Eu estava saindo da vida de Murilo. E enquanto eu dirigia sem rumo pelas avenidas largas de Brasília, vendo os prédios passarem como borrões, uma única certeza se solidificava na minha mente. Quando ele percebesse que eu não estava apenas dando um tempo, seria tarde demais. Eu tinha sumido, e sumir, às vezes, é a presença mais forte que alguém pode ter. Meu celular começou a vibrar no banco do passageiro. Era o nome dele na tela. Ignorei. Vibrou de novo e de novo. A festa devia ter acabado ou a consciência começado a pesar. Desliguei o aparelho e o joguei no banco de trás. A estrada à minha frente estava aberta e, pela primeira vez em 5 anos, o caminho era só meu. Dirigi sem destino pelo Eixão Sul, uma das vias expressas que cortam as asas de Brasília como uma cicatriz de asfalto. O céu já tinha escurecido completamente, transformando o horizonte num mar de luzes distantes que pareciam zombar da minha solidão. O ar-condicionado do carro estava no máximo, congelando as lágrimas que eu me recusava a deixar cair.
Mas minhas mãos suavam frio no volante. A cada quilômetro que eu me distanciava daquela casa no Lago Norte, a imagem de Murilo me enxotando da foto como se eu fosse um cachorro sarnento se repetia na minha mente em loop infinito. Não era apenas a humilhação pública, era a naturalidade com que ele fez aquilo, a facilidade com que ele priorizou a família original e me descartou. Eu não tinha plano nenhum. Minha bolsa estava no banco do passageiro, com a carteira, as chaves de casa e o celular desligado. Eu não tinha levado mala, nem escova de dentes, nem uma muda de roupa. Eu tinha saído com a roupa do corpo, um vestido de linho caro que agora parecia uma fantasia de palhaça. A primeira reação foi o pânico. Para onde eu iria? Meus pais moravam em Goiânia, a 2 horas dali. Se eu aparecesse lá chorando, meu pai pegaria a estrada armado e faria uma besteira. Amigas. Eu tinha me afastado de quase todas para viver o mundo do Murilo. A maioria das pessoas que eu convivia agora eram as esposas dos amigos dele, gente que certamente estava na festa rindo da minha saída dramática. Decidi pelo anonimato. O setor hoteleiro norte ficava no centro da cidade, impessoal e prático. Entrei no estacionamento de um hotel executivo, desses padronizados, onde ninguém faz perguntas. Estacionei numa vaga apertada, entre 2 sedãs pretos, e fiquei ali, com o motor desligado, ouvindo o estalo do metal esfriando. Respirei fundo, sentindo o cheiro de couro sintético e perfume cítrico que ainda impregnava o carro. Aquele silêncio era a primeira coisa real que eu sentia em anos. Na recepção, o atendente me olhou com uma curiosidade velada. Eu devia estar com a maquiagem borrada, ou com a expressão de quem fugiu de um cativeiro. Mas ele manteve o profissionalismo. Paguei 2 diárias adiantadas com meu cartão de crédito pessoal, um dos poucos que Murilo não tinha acesso, graças a Deus, e subi para o quarto. O quarto 704 era frio, genérico e cheirava a lavanda industrial. As paredes bege, a colcha branca esticada sem uma única ruga, o quadro abstrato sem alma na parede, tudo aquilo gritava provisório. Mas quando fechei a porta e girei a tranca, senti um peso sair dos meus ombros. Tirei os sapatos de salto alto que estavam matando meus pés e caminhei descalça pelo carpete. Fui até o frigobar, peguei uma garrafa de água mineral e bebi tudo num gole só. A sede era insuportável, como se eu tivesse atravessado um deserto emocional. Sentei na beirada da cama e olhei para o celular jogado sobre o lençol. Ele estava desligado há quase 2 horas. Uma parte de mim queria mantê-lo assim para sempre. Sumir do mapa e virar fumaça. Mas a outra parte, a parte ferida, vingativa e humana, precisava saber. Eu precisava saber se eles tinham notado, se a festa tinha continuado, se Murilo estava arrependido ou se estava brindando minha ausência com a ex-mulher. Com o dedo trêmulo, apertei o botão lateral. A tela acendeu com o logo da fabricante e o processo de inicialização pareceu levar uma eternidade. Assim que o sinal de rede foi restabelecido, o aparelho travou momentaneamente. Ele começou a vibrar violentamente, uma notificação atrás da outra, um zumbido contínuo e irritante. Eram dezenas de mensagens no WhatsApp, chamadas perdidas e avisos de correio de voz. Respirei fundo e desbloqueei a tela. 15 chamadas perdidas de amor, 8 chamadas perdidas de sogra Sônia, 3 chamadas perdidas de Letícia Cunha, irmã dele. Abri o WhatsApp. A conversa com Murilo estava no topo, cheia de mensagens de texto desconexas e áudios longos. Cadê você? Para de drama. Volta aqui. Renata, as pessoas estão perguntando. Você está me envergonhando. Atende essa merda. Nenhuma desculpa. Nenhum. Sinto muito. Apenas a preocupação com a aparência dele, com o que os outros estavam pensando. Li aquilo e senti um gosto amargo na boca, uma mistura de bile e decepção. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com a imagem de bom moço Ness que eu ajudei a construir. Foi então que uma nova mensagem chegou, subindo para o topo da lista. Era de Letícia, a irmã mais nova dele. Diferente de Dona Sônia, Letícia sempre tentou ser neutra, embora fosse passiva demais para me defender. A mensagem era um áudio de 45 segundos, enviado naquele exato momento. Apertei o play
e levei o celular ao ouvido. O som de fundo era caótico. A banda de pagode tinha parado, e ouvia-se apenas um burburinho de vozes alteradas e o som de vidro quebrando. Renata, pelo amor de Deus, me diz que você está bem. A voz de Letícia estava trêmula, quase chorosa. Mulher, onde você se meteu? A festa acabou, Renata. Acabou tudo. O Murilo? Ele surtou. Ele está bebendo sem parar. Desde que você foi embora. Ele virou uma garrafa de uísque inteira depois que cortaram o bolo. A Vanessa tentou acalmar ele, e ele começou a gritar que a culpa era dela, que a culpa era sua, que todo mundo estava contra ele. A mãe está passando mal no sofá. A pressão dela subiu. Por favor, volta aqui ou pelo menos me diz onde você está. Ele vai pegar o carro, Renata. Eu estou com medo. Afastei o celular do ouvido, sentindo o coração disparar. Ele está bebendo sem parar. Desde que você foi embora. A frase ecoou no quarto vazio. Imagem de Murilo bêbado era algo que eu conhecia bem, mas que sempre escondi de todos. O Murilo, social, bebia cerveja e ficava alegre. O Murilo, frustrado, bebia destilado e virava um monstro de autopiedade e agressividade verbal. Eu me levantei e fui até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Os faróis dos carros formavam rios de luz vermelha e branca. Eu podia imaginar a cena na nossa casa, o bolo desmanchado, os convidados, constrangidos indo embora às pressas, Dona Sônia fazendo sua performance de vítima e Murilo, o rei da festa, agora um bêbado patético culpando o mundo por suas escolhas. E pela primeira vez, eu não estava lá para limpar a bagunça. Eu não estava lá para tirar a chave da mão dele. Eu não estava lá para fazer café forte, dar banho frio e colocá-lo na cama. Eu não estava lá para pedir desculpas aos vizinhos pelo barulho. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Poder. Eu sempre achei que precisava dele. Que aos 35 anos, divorciada e sem filhos, eu estaria sozinha se o deixasse. Mas a verdade nua e crua, iluminada pelas luzes da cidade, era o oposto. Ele precisava de mim. Eu era a gerente da vida dele. Sem mim, a estrutura desmoronava em 2 horas. Meu celular tocou de novo na minha mão. Era ele. A foto dele sorrindo na tela parecia uma zombaria. Atendi, mas não falei nada. Apenas coloquei o telefone no ouvido e esperei. Do outro lado, a respiração era pesada, ofegante. Renata! A voz dele estava pastosa, arrastada, quase ininteligível. Cadê você, sua louca? Você tem ideia do que fez? A minha mãe, a Vanessa, todo mundo viu você saindo igual uma maluca. Eu saí da foto, Murilo, respondi. Minha voz saiu calma, assustadoramente serena. Eu não reconheci minha própria frieza. Você pediu. Eu obedeci. Para com isso, ele gritou, e o som estourou no alto-falante. Ouvi algo caindo no fundo, talvez uma cadeira. Volta para casa agora. Quem você pensa que é para me deixar aqui sozinho no meu aniversário? Eu sou seu marido. Você me deve respeito. Respeito? Soltei uma risada curta e seca. O respeito acabou quando você me tratou como um objeto cenográfico na frente da sua ex-mulher. E quer saber? A festa acabou, Murilo. A minha festa, pelo menos. Você não vai voltar? Ele perguntou, o tom mudando de raiva para um pânico infantil e bêbado. Mas, e as coisas? Quem vai pagar o buffet? O cara do som tá cobrando o resto do cachê aqui na porta. Eu não sei a senha do aplicativo do banco, Renata. Você mudou a senha. Eu fechei os olhos e sorri. É claro, o dinheiro. Eu cuidava de tudo. As senhas, as transferências, o planejamento. A conta conjunta, onde caía o salário dele, era movimentada pelo meu aplicativo porque ele sempre dizia que não tinha cabeça para números. O dinheiro da festa estava separado, mas a transferência final para os fornecedores precisava da minha validação biométrica. Sinto muito, Murilo, menti, sem sentir nenhum pingo de pena. Acho que você vai ter que pedir emprestado para a sua família. Peça para a Vanessa. Ela parece ter bastante intimidade com você. Quem sabe ela não paga o som. Renata, não faz isso, ele implorou, a voz embargada de choro alcoólico. Eu não tenho como pagar agora. Renata, boa sorte com a ressaca, Murilo. Desliguei o telefone.
Meus dedos voaram pela tela. Bloquear contato. Bloquear Dona Sônia. Bloquear Vanessa, que eu nem tinha na agenda, mas o número estava no grupo da família que me adicionaram contra minha vontade. Bloquear Letícia, senti uma pontada de culpa, mas ela era o elo de ligação, e eu precisava cortar o cordão umbilical completamente. Em seguida, abri o aplicativo do banco. Havia um saldo considerável na conta conjunta, fruto de uma economia que nós fizemos para as férias, mas que eu administrava. Fiz uma transferência rápida de 50% do valor para minha conta pessoal em outro banco. A minha parte. Deixei a parte dele lá para não dizerem que roubei nada. Mas imediatamente depois, entrei nas configurações de segurança e bloqueei temporariamente o cartão de crédito adicional que ficava com ele. Motivo: perda ou roubo. Tecnicamente, não era mentira. Ele tinha perdido a esposa e roubado minha dignidade. Com tudo bloqueado e o celular finalmente silencioso, o quarto de hotel pareceu crescer. Eu estava sozinha, sem roupas, sem a escova de dentes, apenas com meu cartão e minha dignidade resgatada dos escombros. Fui até o banheiro, lavei o rosto com a água fria da torneira e me encarei no espelho. A maquiagem estava um pouco borrada, sim, mas meus olhos brilhavam com uma intensidade nova. A fome bateu forte. Liguei para o serviço de quarto e pedi um hambúrguer e uma taça de vinho. O mais caro do menu. Eu ia jantar sozinha, no silêncio do meu quarto, e seria a melhor refeição da minha vida. Enquanto esperava a comida, minha mente começou a traçar o plano para o dia seguinte. Eu não ia apenas desaparecer por uma noite. Eu precisava voltar lá para pegar minhas coisas, mas faria isso nos meus termos. E, mais importante, eu precisava garantir que a lição fosse aprendida. Murilo achava que eu era dependente dele. Amanhã, quando o álcool saísse do sangue e a realidade financeira e emocional batesse, na porta dele junto com a dor de cabeça, ele entenderia o verdadeiro significado da palavra família. Eu me deitei na cama macia, olhando para o teto. Não chorei mais. As lágrimas tinham secado na estrada. Agora, só restava a estratégia. O jogo tinha virado, e eu estava com todas as cartas na mão. Acordei com a luz do sol invadindo o quarto do hotel através de uma fresta na cortina blackout. Por um momento, senti aquele pânico, desorientador de não saber onde estava, seguido pelo peso esmagador da realidade que desabou sobre meu peito. Eu estava num hotel. Era segunda-feira, e meu casamento tinha acabado por causa de uma foto. Mas, curiosamente, o pânico durou pouco. O que veio em seguida foi uma sensação estranha de leveza. Levantei da cama, estiquei os braços e senti meu corpo relaxar como não fazia há meses. Não havia café da manhã para preparar, nem camisas sociais para passar, nem a lista mental interminável de tarefas para manter a vida de Murilo funcionando. Pedi um café preto no serviço de quarto e tomei um banho demorado, lavando não só o corpo, mas os últimos vestígios da Renata, esposa perfeita. Quando liguei o celular novamente, ele parecia uma bomba prestes a explodir. Centenas de notificações, áudios de 10 minutos de Murilo, mensagens passivo-agressivas de Dona Sônia, dizendo que eu era imatura e egoísta, e uma mensagem do banco confirmando o bloqueio do cartão adicional por suspeita de fraude. Sorri. A fraude, no caso, era o próprio casamento. Vesti a mesma roupa do dia anterior, o vestido de linho agora amassado, o que combinava perfeitamente com o estado da minha vida, e chamei um carro de aplicativo. O destino: a casa no Lago Norte. Eu não ia fugir. Eu ia buscar o que era meu. O motorista parou em frente ao portão de ferro trabalhado. A casa, que sempre mantive impecável, parecia uma ressaca arquitetônica. Havia copos plásticos jogados no gramado, guardanapos sujos voando com o vento e o portão estava destrancado. Entrei. O cheiro me atingiu antes mesmo de eu chegar à sala. Uma mistura azeda de cerveja choca, vinagrete passado e cigarro. A sala de estar estava na penumbra. As cortinas fechadas tentavam bloquear o sol do meio-dia. Tropecei em uma garrafa de uísque vazia no tapete persa. Quem está aí? A voz veio do sofá, rouca e arrastada. Murilo se levantou com dificuldade. Ele estava usando a mesma roupa da festa,
a camisa de linho manchada de vinho, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados e vermelhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 12 horas. Ao me ver, a expressão dele mudou de medo para uma raiva impotente. Você... Ele apontou o dedo trêmulo para mim. Você tem coragem de aparecer aqui depois do que fez? Você tem ideia do inferno que foi ontem à noite? Bom dia para você também, Murilo, respondi, caminhando até a janela e abrindo as cortinas com um gesto brusco. A luz do sol inundou a sala, revelando a sujeira e a decadência da cena. Ele cobriu os olhos, gemendo de dor de cabeça. Fecha isso! Minha cabeça vai explodir! Ele gritou, caindo de volta no sofá. Você é louca, Renata. O cara da banda queria chamar a polícia. Eu tive que pedir dinheiro emprestado para a minha mãe. Para a minha mãe, Renata. Uma mulher idosa, porque o cartão não passava. Você bloqueou o cartão. Eu cruzei os braços, encostando na estante de livros. A calma que eu sentia era a minha melhor arma. Eu bloqueei o meu cartão adicional, Murilo. A conta conjunta continua lá. Mas verdade, você nunca aprendeu a usar o aplicativo do banco, não é? Sempre foi coisa da Renata. Você fez de propósito. Ele rosnou, tentando se levantar de novo, mas desistindo pela tontura. Você queria me humilhar na frente da Vanessa, na frente da minha família. Não, Murilo, quem me humilhou foi você. Minha voz saiu baixa, mas cortante como uma lâmina fria. Quando você me pediu para sair daquela foto, você deixou bem claro quem é a sua família, e eu não sou. Eu sou a governanta e a secretária, a financiadora. Mas família? Não. Família é a Vanessa, que te traiu há 10 anos. Família é a sua mãe, que nunca gostou de mim. Então, eu fiz o que qualquer funcionária demitida faria. Parei de trabalhar. Ele ficou em silêncio por um segundo, processando a informação com o cérebro lento pelo álcool. Você está exagerando. Foi só uma foto. Você sabe que... Eu te amo. A gente constrói uma vida juntos. Construía, corrigi. No passado, eu vim buscar minhas coisas. Nesse momento, ouvi passos no corredor. Dona Sônia apareceu, vestindo um roupão de seda e com uma expressão de quem tinha chupado limão. Até que enfim a dondoca apareceu, ela disse, cruzando os braços. Murilo passou a noite vomitando. Você deveria ter vergonha na cara, menina. Abandonar o marido no aniversário. O que a Vanessa deve ter pensado? Eu olhei para a Sônia e, pela primeira vez, não senti a necessidade de agradar. Não senti medo da desaprovação dela. Ela era apenas uma senhora amarga que criou um filho dependente. Sônia, com todo o respeito. Comecei, mantendo o tom polido. O que a Vanessa pensa é problema dela e do seu filho. E já que a senhora gosta tanto de opinar na vida dele, agora vai ter a oportunidade de ouro de cuidar dele em tempo integral. A vaga de esposa está aberta. Pode assumir. O queixo dela caiu. Murilo arregalou os olhos. Você não pode falar assim com a minha mãe. Ele tentou defender, mas sem convicção. Ignorei os dois e fui para o quarto. Peguei 2 malas grandes no alto do armário e comecei a jogar minhas roupas dentro. Não dobrei nada. Apenas pegava o que era essencial. Minhas roupas de trabalho, meus sapatos, meus produtos de higiene, meus livros. Deixei para trás os presentes que ele me deu, as joias de gosto duvidoso, os porta-retratos com fotos nossas sorrindo em viagens onde ele só reclamava do hotel. Enquanto eu enchia as malas, Murilo apareceu na porta do quarto. Ele estava chorando agora. A raiva tinha dado lugar ao desespero da criança que vê a mãe indo embora. Renata, espera. Vamos conversar. Eu estava bêbado. Eu não devia ter pedido para você sair da foto. Foi a Vanessa que insistiu. Ela disse que a Bia queria. Eu fui fraco. Me perdoa. Parei com uma blusa na mão e olhei para ele. O problema não foi a Vanessa insistir, Murilo. O problema foi você concordar. Em 5 anos, você nunca me escolheu. E ontem, na frente de todos, você escolheu o passado. Agora, lide com o futuro. Fechei o zíper da mala com força. O som foi definitivo. E a casa? E as contas? Ele perguntou, a voz trêmula. O financiamento do carro vence semana que vem. Eu não sei nem a senha do boleto. Soltei uma risada seca, sem humor. Sugiro que você aprenda rápido. Ou peça para a Vanessa. Ela parece ser muito competente. Passei por ele arrastando as malas.
O barulho das rodinhas no piso de madeira ecoava pela casa silenciosa. Na sala, Dona Sônia estava sentada, lívida, sem saber o que dizer. Atravessei a porta da frente sem olhar para trás. O sol lá fora brilhava ainda mais forte. Coloquei as malas no porta-malas do carro de aplicativo que me esperava. Antes de entrar, dei uma última olhada na fachada da casa. Aquele lugar tinha sugado minha energia, meu dinheiro e minha autoestima por tempo demais. Entrei no carro. "Para onde, caro senhora?" perguntou o motorista. "Para a rodoviária", respondi decidida. "Vou passar um tempo na casa dos meus pais. Depois vou procurar um apartamento só meu, um lugar onde eu caiba na foto." Semanas depois, soube por uma amiga em comum que a vida de Murilo tinha virado um caos. Ele tentou voltar com Vanessa, mas ela riu na cara dele. Afinal, ela queria a validação dele, não os problemas dele. Dona Sônia teve que se mudar para lá para ajudar, e as brigas entre os dois eram lendárias no condomínio. O nome dele foi para o Serasa, porque ele esqueceu de pagar 3 faturas seguidas. Eu estou morando num apartamento pequeno, mas ensolarado. Comprei um quadro novo para a sala. Nele tem uma foto minha, sozinha, numa viagem que fiz para a praia no mês passado. Estou rindo, com o cabelo ao vento e segurando uma água de coco. Não tem ninguém do meu lado para me diminuir, para me pedir para sair, para me fazer sentir pequena. Aquele aniversário foi o pior dia da minha vida, mas também foi o melhor, porque foi o dia em que Murilo me tirou da foto. Mas, e sem querer, me colocou de volta no centro da minha própria vida. E, mãe, acreditem, a vista daqui é muito mais bonita.